Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar uma olhadinha a respeito de contagem de plaqueta elevada, tá? Não é das coisas mais comuns, tá? Mas pode aparecer. E às vezes, então, né? Agora com problema de YouTube, né? Google tem um monte de informação, IA, pode acontecer de tudo, né? Então a ideia aqui é a gente clarear um pouquinho, né? Mostrar o que que é realmente, né? O que que é importante, tá? Para a gente diferenciar bem o que que é plaqueta elevada. Já vamos de início dizer que não é uma coisa comum, tá? E normalmente tem uma explicação bem plausível para isso, tá? Então vamos lá. Então, onde que a gente vê que a plaqueta está elevada? No hemograma. Então, o hemograma basicamente dividido no eritrograma, no leucograma, onde está ali os leucócitos, e aqui embaixo, normalmente, né, embaixo, tá, ficam as contagens de plaquetas, certo? Então, aqui, nesse caso, normalmente os laboratórios então dão o número de plaqueta, a contagem propriamente dita, o VPM, que é o tamanho da plaqueta, assim como tem o VCM, que é o tamanho da hemácia, tem o VPM, que é o tamanho da plaqueta. Plaquetócrito, que equivale à mesma coisa que o hematócrito da hemácia, é o plaquetócrito, ou seja, o percentual de plaquetas dentro no volume de plasma, e o PDW, ou seja, o percentual de diferença do volume das plaquetas, assim como tem o RDW, que é o percentual de variação do volume das hemácias, o PDW das plaquetas. Então, é na contagem de plaquetas ou plaquetograma que vai aparecer, então, o número de plaquetas, tá? Pois bem, então aqui, peguei um hemograma, um exemplo aqui, ó, 182 mil. Então, normalmente, tá, os números mágicos para as plaquetas é de 150 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico, por microlitro, tanto faz, tá? Então, entre 150 e 450. Então, essa é a referência. Na vida real mesmo, a população ela gira entre 200 e 350 mil, é a grande maioria das contagens, tá? Mas para fins de valor de referência para algum diagnóstico é isso aqui, tá? De 150 a 450, certo? Bom, nós temos dois tipos de causas de plaquetas aumentadas. As primárias, que são a trombocitemia essencial, que aí é um tipo de neoplasia, é uma leucemia, e as secundárias, que são a grande maioria, tá? Então, o que nós temos que nos preocupar é, tá, a minha contagem de plaqueta está elevada. Primeiro, elevado quanto? Segundo, tá, tem alguma coisa que me diga que isso aí é neoplásico? Ou seja, então isso tem que ser bem investigado, porque a grande maioria, né, das causas, obviamente, são secundárias, né? Que aí a gente vai ver isso num outro momento, tá? E então, das causas secundárias, 70% delas estão calcadas em infecção, inflamação, trauma e pós-cirúrgico, tá? Então, eu já estou trazendo isso de início, nós vamos ver isso em um outro momento, mas já para deixar, né, mais ou menos tranquilo, que tem explicação e bem explicado, né? São quatro coisas completamente diferentes, duas aqui meio parecidas, mas são completamente diferentes. Então, 70% está aqui dentro, tá? E tem uma causa que é apenas 10% que eu vou me dedicar um pouco aqui no início agora, tá? Então, eu vou começar com 10% para depois falar daquele 70%, tá? Então, assim, ó, eu posso ter uma trombocitose reativa ou secundária em função de um câncer, tá? Então, repito, ó, só 10% das causas de trombocitose reativa ou secundária são neoplasias. E isso que está a trombocitemia essencial aqui, ó, que aí é exclusiva do sangue, uma leucemia. Então, nós temos câncer de pulmão, colo retal, mama, ovário, renal e ginecológico, tá? São os tumores sólidos mais comuns. Dentre eles, os mais comuns, então, são pulmão e colo retal, tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, eu vou esgotar o assunto câncer aqui, só para a gente, né, ter mais tempo para discutir os outros, que os outros é o que mais aparece, tá? Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu montei uma tabelinha, tá? Porque a gente não está proibido de encontrar isso, né? Então, mostrando aqui, ó, o tipo de tumor, os mais comuns, tá? O percentual dentro deles, tá? O 27% de pulmão entre 10
de estômago, 10% dos homens, 6% das mulheres, mama, 4% só dos tumores, ovário varia bastante conforme, né, o trabalho, como é que foi investigado, enfim, mas sendo acima de 30% já é importante, né? Renal, 32%, colo retal, 32%. Se nós olharmos aqui o prognóstico, o que significa ter uma plaqueta elevada, acima de 450 mil, tá? Persistente, então é 500, é 600, é 700, isso depende de cada paciente, tá? Constante, certo? Na presença de um câncer denso, sempre mau prognóstico. E o que está por trás? Ou um estágio avançado ou metástase. Então, é um sinal de metástase. Então, frente já diagnosticado, um tumor desse aqui, com contagem de plaquetas elevadas, então a ideia é isso aqui. E eu botei aqui a precocidade para mostrar o que? Se o paciente, de repente, ele apareceu para o médico por outros motivos e ele tem um desses tumores aqui. Se ao chegar já para o diagnóstico, lá para os primeiros exames, já chegar com plaqueta elevada, tá? Então, assim, ó, o risco de desenvolver cada um desses tumores aqui está aqui nessa coluna. Então, para pulmão em 1 ano, para estômago em 1 ano, mama em 6 meses, ovário até 2 anos, renal até 2 anos e colo retal 6 meses. Tá? Ou seja, então a importância do laboratório em determinar isso, né, bem certinho. Nos dias de hoje as contagens são bem fidedignas, tá? Mas vejam o que elas estão representando frente a um caso desse aqui, tá? Então é bem importante a gente ter essa ideia que, né, não é secundária, mas aí a causa aqui é uma causa muito importante, diferente de uma inflamação, por exemplo, tá bom? A ideia era essa, então, inicial, depois a gente vai discutir os outros assuntos dentro das plaquetoses secundárias, tá bom? Obrigado, então, e até a próxima.